Salut! Bonjour! Soyez tous les bienvenus! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Circuito do Francês com Mademoiselle. Estamos quase terminando o Circuito Francês de A a Z. Oh, mon Dieu! Como passa rápido, né? Estamos na aula 22 hoje do Circuito Francês de A a Z, que começou lá dia 5 de outubro. Eu falei para vocês que ia passar rapidinho. E quem não viu ainda as aulas, são aulas de muito valor, não só pelo ponto que foi colocado, mas pela troca que acontece durante as aulas aqui para quem está vendo ao vivo, tá? Perguntas às vezes que aparecem e quem está vendo ao vivo ou até gravado também, claro, fica sabendo de coisas e que é bem legal. Isso acaba acontecendo naturalmente, tá? As aulas ao vivo acontecem no Facebook e no Instagram e depois a aula gravada vai para o YouTube, como vocês já podem estar sabendo. Vai chegando devagarzinho. Quem está vendo ao vivo no Facebook entra e paga o bilhete. Como é que você paga? Você fala comigo, você dá o seu bonjour, me diz que turma que você é, se você é do FCM, me diz se você está chegando agora, fala comigo, entendeu? Fala comigo. E também dá um like, ou um coraçãozinho, tá? Ou uma risadinha, como vocês quiserem. D'accord? E quem tá aqui no Instagram já tá pagando, já tá tudo certo com vocês aqui, já peguei o bilhete todo de vocês aqui, d'accord? A aula de hoje vamos falar de verbo. Mas antes, deixa eu dar uns recadinhos rápidos aqui, né? Então, são 11 horas aqui no horário de Brasília. Recadinho, nós temos uma convenção no domingo, dia 8 de novembro, próximo domingo, né? Das 10 da manhã, 1 da tarde, são 3 horas de evento. Pega seu café, pega seu chá, seus biscoitinhos e deixa ali, fica comigo. E principalmente quem não é aluno do FCM, tá? Claro que todos, né, estão convidados para o evento, mas principalmente quem não é aluno, quem não faz parte de programas fechados, quem não tem as mentorias do FCM, os eventos fechados do FCM, quem não tem, essa convenção principalmente é para você, d'accord? Então vamos lá, os recadinhos antes da gente começar o conteúdo de hoje. Deixa eu abrir aqui. É isso aqui? Eu acho que eu tô na errada aqui, deixa eu ver. 22, não é esse aqui que eu quero. Eu quero este aqui. D'accord, très bien. Esse aqui que eu vou mostrar, né? Isto. Vamos lá. Très bien. Aula 22 de 26, lembrando que as aulas gravadas estão todas numa playlist linda para vocês lá no YouTube, d'accord? YouTube, adoro falar YouTube, d'accord? Convenção, então o link para participar da convenção, ele chega no seu Telegram, né? Então você tem que me seguir lá no Telegram também, tem o link aqui nas descrições desse vídeo no YouTube ou no Facebook, ou então para quem está vendo aqui no Instagram, Jana, quero o link do seu Telegram, me pede no direct que eu passo para você depois, tá? Tem que se inscrever. Então não é assim, quero participar, o que eu faço? Você se inscreve, entendeu? Você tem que entrar no link, você tem que botar o seu e-mail, você tem que botar o seu nome e você tem que deixar preparadinho o seu café, seus biscoitinhos, seu snack, para ficar bem concentrado, botar seu fone de ouvido e me encontrar no domingo às 10 da manhã. E você vai ficar comigo até o fim, tá? Então, isso aí no domingo vai acontecer a nossa convenção. Aqui, né, só lembrando, as aulas do circuito estão acontecendo, né, de segunda a sexta-feira. É um circuito que está acontecendo, que está terminando para todos os níveis, ao vivo no Facebook e no Instagram, e o replay lá no YouTube. Vamos então ao nosso conteúdo de hoje. A primeira coisa que eu quero falar para vocês hoje eu vou te apresentar 17 verbos. Eu não vou ficar conjugando verbo com você, eu não vou montar frase com você. Essa aula é para ser rápida. Por quê? Porque eu quero que ela seja rápida, porque você não precisa de uma aula comprida para falar sobre isso, tá? Eu preciso trazer essa praticidade na vida de vocês. Então, vamos lá. Eu vou te apresentar 17 verbos, só que eu vou dividir ele por tipo. Esses 17 verbos, acreditem no que eu tenho para te falar agora. Eles são... Os 17 verbos que eu vou te mostrar hoje são os verbos usados em 90% das conversas na vida. Isso também é em português. Tá? Vocês vão concordar comigo que esse que eu vou mostrar para vocês é em português também, tá?
E claro, dentro dos tempos verbais mais usados, que a gente já falou daquela regra de 80-20, a aula T do circuito francês de A a Z, que eu falei de tempos verbais, temps verbaux. Se você não assistiu essa aula, eu te convido a assistir. Pega 40 minutos do seu dia e assiste essa aula do começo ao fim, a aula T, d'accord? Temps verbaux, de tempos verbais. Então, vamos trazer aqui. Muito se preocupa com verbos, tá? Todo mundo fala assim, ai, os verbos, é muito difícil, quantos verbos? Porque, cara, você vai aprender uma língua, se você quiser aprender todos os verbos daquela língua que você tá, da sua língua cible, que a gente chama, la langue cible, que é a língua que você está aprendendo, cara, se você tá nessa vibe de quantidade, tá fora. Tá fora, você tá, ó, tá completamente, tá anos estudando, não vai dar. Me desculpe pela verdade que eu tô falando agora, tá? O que eu vou te falar não é que você só tem que estudar esses verbos e dar atenção para eles, é que 80% da sua atenção tem que ser para esses 17 verbos que eu estou te apresentando hoje. D'accord? Quem é aluno do FCM já sabe, a gente já conversou sobre isso, mas não custa lembrar, né? E eu acho que por isso que vocês estão aqui também, porque de vez em quando é bom dar uma chacoalhadinha, aí é mesmo, né? Deixa eu dar mais atenção para esses caras, porque são esses caras que me fazem falar. São esses caras divididos em... e faz todo sentido o que eu vou falar para vocês, eles estão divididos em tipos de verbo, e são esses caras que estão na ação mesmo. Eles estão a todo momento nas trocas, nas interações. Se eu tiver que falar com o nativo, pelo menos esses 16 verbos, eles têm que estar na minha cabeça e vocês vão entender por quê. Para ficar mais fácil o processo, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir em tipos de verbo, tá? Então vai ouvindo o que eu tenho para te falar. Nós temos 5 tipos de verbo, e esses 17 que eu vou apresentar para vocês hoje, eles estão dentro desses tipos. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui e colocar... Peraí, eu vou vir aqui, ó, de novo para vocês me verem aqui, tá? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, ó, pro Instagram aqui. Eu vou colocar uma imagem aqui pro Instagram, só para o pessoal saber do que a gente está falando, tá? Pronto, estamos nessa aula. Senão o pessoal entra e não sabe do que tá falando, né, galera? Pronto. Aí tá. Estamos na aula tal e tal. Perfeito. Vamos lá. São 5 tipos. Se você tiver uma fotografia mental desses 5 tipos que eu vou te mostrar, fica mais fácil, tá? Então, vamos lá. Primeiro, tipo 1, aí eu coloquei com cores diferentes também. Então, tipo 1, esse azul escuro que vocês estão vendo, verbos de modo e semi-auxiliares. Eles são considerados dessa forma. Vou apresentar já já para vocês. Então, primeiro tipo, verbos de modo e semi-auxiliares. Depois, verbos de ação, então tá em rosa aí, pink, se você quiser. 2, verbos de ação. Vai anotando quem tá só me ouvindo, tá? 3, verbos de deslocamento ou mudança de estado, tá em verde. 4, verbos de estado, posse e auxiliares. 5, verbos de comunicação. Então, 5 tipos. Vamos lá, passando rapidinho. Verbos de modo e semi-auxiliares, verbos de ação, verbos de deslocamento ou mudança de estado, verbos de estado, posse e auxiliares, verbos de comunicação. Tá? Ó, esse aqui, 5. Agora, nós vamos encaixar os verbos, que são 17, dentro desses tipos. Vamos começar com 1. Quais são, então, Jana, os verbos considerados de modo e semi-auxiliares? Um verbo de modo e semi-auxiliar, ó, eu vou mostrar para você aqui, ó. Então, vamos lá, eu vou retomar, porque é muito importante isso na sua mente de fluente em francês, de aspirante a fluente, pelo menos, tá? 90% das conversas são baseadas nesses verbos. Então, vamos lá. Primeiro tipo são os auxiliares ou verbos de modo que eu falei, né? Semi-auxiliares, auxiliares ou verbos de modo. São esses caras aqui que você está vendo e eu vou falar bem devagarzinho para você. Vouloir, querer. Pouvoir, poder. Eu vou ajudar o Insta aqui que eu acho que vai ficar mais fácil para a galera aqui, quer ver, ó?
Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer, tá? Ó, vamos lá. Aqui, ó. Tipo 1, são 5. Vouloir, querer. Pouvoir, poder. Devoir, ter que ou dever, se você quiser. Avoir besoin de, eu precisar. Na verdade, o verbo aqui é o avoir mesmo, tá? A gente só colocou dessa forma porque a gente usa bastante também. É uma maneira de se comunicar. Savoir, saber. Então, aqui nós temos o primeiro tipo, e dentro daquele primeiro tipo, são 5, né? Nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. Nós temos 5 verbos dentro do primeiro, que é, vamos voltar aqui um pouquinho, olha lá, ó, verbos de modo e semi-auxiliares. Então, são esses 5 caras aqui. Vai desenhando isso na sua mente. Muita atenção nesses verbos. Querer, ó, se você parar para pensar, faz todo sentido, não é? Porque, ó, querer, todo tempo você fala querer, por que ele é considerado um verbo semi-auxiliar? Porque ele vai ajudar outro verbo. Eu quero cantar, eu preciso comer, eu tenho que pagar conta. Você pode ir comigo? Eu não posso ir com você. Então, ó, tá, a todo tempo eu sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Então, eles ajudam outras ações também. Esses caras são muito, muito importantes. Você tem que ter eles na ponta. Você quer ter verbo na ponta da língua, então você tenha eles aqui. Você tem esses 17 que eu quero te apresentar hoje. Você não fica perdendo tempo em 50 mil outros, entendeu? Porque os 50 mil outros, eles vão aparecer em contexto, você vai entender e tudo. Mas esses caras aqui, você tem que dominar esses caras, tá? Aqui, ó. O je voudrais, né? Alguém tá escrevendo assim, Jana, je voudrais. Exatamente, ele tá aqui, ó. Ele tá no vouloir, tá? Por quê? Porque esses caras, vocês vão conjugá-los nos tempos verbais, né? Nos tempos, modos e tal, mas você vai se preocupar com esses caras aqui, tá? O segundo é, olha lá, ó, ação. Olha lá, ó que legal. Dentro do ação, olha lá, vamos só voltar de novo aqui, ó. Verbos de ação, não foi? O segundo é verbo de ação? Só tem 2 aqui, ó. Desculpa, 3, tá? É faire, fazer, mettre, colocar, e prendre, tomar ou pegar. Esses 3 caras aqui, eles são fantásticos, sabe por quê? Fazer, colocar, tomar, pegar, ou faire, mettre e prendre, além de significarem fazer, colocar, tomar, pegar, eles dão margem para várias expressões em francês. É muito legal. Então, esses caras aqui, você tem que estar... ele tem que estar com todas as pessoas, com tudo bonitinho na sua mente. Ele tem que estar pronto. Tá? Não que você tenha que decorar expressões. Não é isso. Mas esses caras você tem que saber o andamento deles aí. Você tem que saber o que eles significam e que realmente tem algumas expressões em francês com faire, mettre e prendre, de muitas. Então, beleza, eu preciso conhecer esses caras, tá? Eles fazem parte dos 17 verbos mais importantes. Em seguida, nós vamos passar aqui para a linha 3. Aqui nós temos, ó, de deslocamento, mas também pode ser mudança de estado. Olha lá, ó. Aller, que é o ir. Sortir, que é o sair. Arriver, chegar, ou acontecer, também pode ser acontecer, depende do contexto, tá? Venir, que é vir. Rester, que é ficar. Então, ó, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 verbos no tipo 3, que é deslocamento. Cara, não tem como você fazer uma comunicação, você fazer uma conversa sem, no mínimo, você usar um desses verbos aqui, tá? E principalmente o aller. Porque o aller, você fala, eu fui não sei aonde. Cara, você tem que saber que eu fui no verbo ir e je suis allé, entendeu? É como se fosse obrigatório você... Em cada movimentação, em cada comunicação que você vai fazer em francês, cara, o aller, fatalmente, ele vai aparecer, tá? E também o arriver, muito usado, tanto para chegar, como também, de repente, você está falando assim, olha que interessante em francês, você está falando assim, ó, alguém fala assim para você, vem cá! Aí você fala assim, tô indo. Esse tô indo, além de, podia ser o aller, né? Mas, não é, mas os franceses falam j'arrive, é o arriver. E o arriver também é para acontecer, que loucura. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, tá? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce
Qu'est-ce que t'arrive? O que está acontecendo com você? Mas qu'est-ce que t'arrive? O que aconteceu? É o arriver, que também acontecer, tá? Então, esses caras são importantíssimos. A gente não está falando aqui, vamos conjugar todos os verbos. Não, nós estamos falando do que você tem que prestar atenção. A aula de hoje é essa. Eu não tô aqui para ficar conjugando verbo com você. Você não precisa de professor para fazer isso, tá? A gente tem ferramentas que fazem isso. Pronto. Agora vamos para o terceiro. Quarto, desculpa. Olha lá, ó. O quarto tipo, estado, posse, e também pode ser são os auxiliares, que nada mais é do que o être e o avoir. Então ele está aqui nessa categoria, tá? Ser, estar, que é o être, e o avoir, que é ter. Por quê? Porque o avoir é todo tipo de sensação também. Então, além de ser posse, do tipo... eu tenho alguma coisa, do tipo que eu possuo alguma coisa, o avoir, ele indica sensações. Por exemplo, eu tô com calor, tô com frio, em francês eu tenho aquela sensação. J'ai alguma coisa, vous avez calor, vous avez froid, vocês estão com frio, vocês estão com sono, vous avez sommeil, tá? Então, são esses dois caras que são muito importantes. Quem tá começando agora tem que ter essa consciência de foco, entendeu? Porque senão você fica perdido, cara. Olha, eu já vi uma vez alguém que veio, fala assim, comprou o Becherel, né, que é aquele conjugador de papel e tal, né, tem online também, tudo, mas, enfim. E falou assim, Jana, já tô na letra D. Eu falei, letra D de quê? A pessoa falou assim, eu tô na letra D de verbos, que eu tô decorando os verbos franceses e tô indo por ordem alfabética. Eu falei, Jesus, é a mesma coisa que você pegar a língua portuguesa e você pegar o dicionário e falar assim, deixa eu decorar tudo que eu vou ficar bem inteligente, que eu vou saber todas essas palavras aqui. Erro grave, tá? Erro grave. Hoje em dia a gente não tem tempo pra isso não, gente. Antigamente não tinha, imagina hoje. Nossa, uma loucura. Todo mundo tá querendo vender. Eu tô vendendo tempo. Vale uma fortuna você economizar tempo hoje, gente. Vale fortuna, não dá nem para medir o quanto que vale você economizar tempo de uma forma inteligente, tá? Você saber usar o seu tempo de forma inteligente, tá bom? Vamos lá. Aí o 4, né? Só falta mais 5. Verbos de comunicação, simplesmente são esses dois caras aqui. Olha lá, ó, parler e dire. Agora, vê se não faz sentido. Vamos voltar aqui, ó. Ó, é disso que eu preciso para me comunicar. Olha lá, ó. Verbos de modo e verbos auxiliares, que são aqueles que vão ajudar os outros, tá? Querer, poder, ter que, precisar. Aí, os verbos de ação, aquele que eu falei para você, e também que ajudam em francês por conta das expressões idiomáticas e tal. Verbos de deslocamento ou mudança de estado. Verbos de estado ou posse e auxiliares, que são os dois, na verdade, o être e o avoir. E os verbos de comunicação, os principais, né? Que é parler e dire. Falar e dizer. Se você contar, então, quantos nós falamos aqui, foi 17. Vamos conferir? Então, vamos lá. Auxiliares. 1, 2, 3, 4, 5. Auxiliares em modo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vouloir, pouvoir, devoir, avoir besoin de, que não é um verbo, né? Mas, enfim, a gente está considerando aqui só para facilitar a sua vida. E o savoir, que é saber. Perfeito. 5. 6, 7, 8. Faire, mettre e prendre. Verbos de ação. Deu 8 nessa página. Outra, 8. 9, 10, 11, 12, 13. 13 aqui com os 5 verbos de deslocamento ou mudança de estado. 1, 2, 3, 4, 5. 5 verbos aqui. Estado, posse ou auxiliar, être e avoir. Então aqui deu e já perdi as contas. Eu vou contar direto aqui, ó. Eu quero colocar esse número na sua cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 verbos mais importantes de comunicação. Cadê sei lá, vamos falar um verbo aqui. Cadê o cantar? Não tá aqui. Cadê sei lá, andar? Também não tá. Ele existe? É lógico, existe 5.000. Mas você não precisa colocar a sua atenção total neles. Jana, quando você fala de colocar atenção total, tá, ok. Já entendi. São esses verbos, beleza. Aceitei.
Tá, o que eu faço com isso? Agora, o que você vai fazer? Você vai... Agora vem, então, a minha dica para você, tá? O que você vai fazer com esses caras? Você vai brincar com eles. São esses caras que você tem que botar post-it na sua... Se, né, você é iniciante, você tem que botar post-it na sua prateleira, na sua escrivaninha de estudo. São esses caras que você tem que dar atenção para eles, entendeu? Outros caras que você não precisa dar muita bola são verbos, por exemplo, falando de vocabulário, né? Que são muito parecidos com a língua portuguesa, por exemplo, tá? Então, esses caras você já conhece. Mas, por exemplo, aller, avoir e être, a própria formação deles já é diferente. O verbo ir, o être e o être, que é ser, estar, e o avoir, que é ter. Eles são diferentes. Então, temos realmente que colocar esses caras aí na nossa vida. Alguém está perguntando, Jana, os verbos écouter e entendre não fariam parte da comunicação? Sim, fariam, mas como eles não são os mais importantes e eles não fazem necessariamente parte dos 90% de comunicação, eles não estão ali. Porque faz todo sentido o que você está falando. Você, Patrícia Azevedo, pode colocar lá, você faz a tabelinha que eu acabei de falar, aí você pega e coloca lá, entendre, écouter. Só que daí a sua tabela começa a ficar maior. E aí aquele visual que seria para facilitar a sua vida, ele começa a ficar grande. Aí você já começa a procrastinar. Você fala assim, é muita coisa. É muita coisa. Sendo que eu tô falando para vocês que esses são os mais importantes, mas nada te impede, é claro, de sempre colocar mais coisas ali. Mas visualmente você tem que colocar os seus esforços mentais nesses caras aqui. É como se eu estivesse te falando assim, sabe esses 17 verbos que eu acabei de te falar? Tenha eles como seus preferidos. Coloque eles num post-it na sua casa. Dê mais atenção para eles, brinque com eles. Eu aprendi um tempo verbal novo, eu aprendi a usar o modo condicional no tempo presente, tá? Modo condicional, tempo presente, beleza. O que você vai fazer? A primeira coisa, meu amor, que você vai fazer é pegar esses 17 caras e brincar com esses 17 amigos com o condicional presente que você acabou de aprender na sua aula, no seu curso, sei lá, entendeu? Ou você pesquisando sozinho. Eu tô aprendendo o subjuntivo. Perfeito, o modo subjuntivo é muito legal, que eu faça, que tu faça, que ele faça. O que você vai fazer? Você vai pegar esses 17 caras e vai brincar com eles. Se você quiser fazer algum exercício mesmo de tabela, são esses caras aqui. E tudo que vai acontecer depois, vai vindo aos poucos. Uma leitura que você vai fazer, você vai entender, mas a sua comunicação mesmo, quando você tiver que falar, se você souber esses 17 caras aqui, tá perfeito. Ok, Jana, eu sei esses 17 caras, o que eu faço com isso? Então, como é que eu treino? Bom, tem várias maneiras aí que você pode treinar, tá? Como praticar e criar frases com esses verbos aqui que eu tô falando agora. Tem 3 ferramentas que você pode brincar aí com elas. Não é que você tem que parar a sua vida para fazer isso aqui, os seus estudos para fazer isso aqui. Isso aqui é uma parte dos seus estudos, tá? Eu estou direcionando vocês para se você tiver que treinar verbo, ficar conjugando verbinho, e que, né, isso no início dos estudos a gente precisa fazer isso, faça com esses 17, nessas 3 ferramentas. Uma delas é o próprio Reverso, que é um dicionário, e ele também conjuga, e ele também, procura no Google, quem não conhece, Reverso, escreve assim, Reverso Dictionnaire, escreve assim. O Reverso é muito bom e ele, além de montar frases como se fosse um tradutor, ele te dá, se você coloca uma palavra, ele te dá a tradução em contexto, então ele te dá também exemplos de como você vai usar aquele verbo, aquela palavra que você colocou, em vários contextos, vai te dar várias frases e tal, de várias fontes, e também ele conjuga verbo, em algum momento lá tem conjugação, tem expressão, e aí você pode ouvir também, tá? Você tem que fuçar nessa ferramenta aqui. A outra ferramenta que não dá para ouvir, é só para ver, é o Le Conjugueur. Já falei dessa ferramenta aqui para vocês, tá bom? Conjugueur, que é o conjugador. Isso vocês vão ter que procurar também no Google, tá? Faz um Google aí, a gente não tá aqui eu não tô aqui para te ensinar a usar o Google, né? Mas, enfim, você
pode fazer isso tranquilamente. Então, você procura lá, le conjuguer, e aí você vai achar. E esse cara, você coloca o verbo assim, ó, faire, você escreve. E ele vai te dar todos os modos e todos os tempos verbais. Eu já vou falar quais os tempos verbais, já falei na aula T, mas eu vou repetir aqui. Os seus esforços têm que ser somente 3 tempos verbais, e os outros é 20% dos seus esforços, tá? Aí, a outra ferramenta é, se você quiser, se você não for usar o reversor, por exemplo, se for usar o conjugué, se você quiser, tem uma ferramenta que chama TTS Reader, tá? T de tatu, TTS de sapo, Reader de leitor. TTS Reader é um cara, também você coloca lá no Google. De qualquer maneira, eu estou dando eu vou entregar aqui para vocês o site bonitinho. Quem está no meu Telegram vai receber esse material aqui que está vendo, com o site bonitinho do Conjuguer, do TTS Reader e do Reversor, d'accord? O TTS Reader é um negócio assim, ó. Você entra nele, TTS Reader, Reader de inglês, tá? Leitor, .com/fr. E aí você coloca seu texto ou a própria conjugação do verbo, sabe? Você copia lá do conjugador. Eu posso, tu pode, je peux, tu peux. Copia aquela tabelinha já conjugada e cola no leitor de texto TTS Reader. Quando você vem aqui, você aperta o play, só que cuidado, se você for fazer no seu celular, o seu modo escutar tem que estar ligado, tá? Ele tem que estar acionado. Não pode estar naquele modo que você coloca no silencioso, é um negócio assim. Aí você dá um play e ele vai ler para você. Je peux, tu peux, il peut. Ele pode ler mais rápido, mais devagar. É uma ferramenta que ajuda. Você pode escrever textos, por exemplo, e aí copiar e colar aqui, e ele também vai ler obedecendo ponto, obedecendo vírgula. É bem legal, acho que ajuda bastante. Não tem desculpa. Não tem desculpa para você falar assim, mas então, que adianta ter lá a conjugação e não sei como fala? Uma coisa que me irrita bastante, me desculpe a sinceridade, é o seguinte, quando alguém vem para mim e fala assim, como é que pronuncia o verbo fazer o verbo mettre na terceira pessoa do plural do presente? Eu não sei como pronuncia. Olha, eu fico um pouco irritada porque, cara, eu tô te dando as ferramentas, mano. Olha isso aqui. Eu tô dando as ferramentas pra você. Mas eu não sei como pronunciar. Como que você... Não é que você não sabe como pronunciar, você não sabe ouvir, você não sabe ler, então. Eu fico um pouco irritada com isso, me desculpe, entendeu? Porque eu tô... mano, eu tô falando. Olha a ferramenta que eu tô te dando. Não é a primeira vez que eu falo isso aqui. No FCM, tá? Então, assim, vai lá, coloca e escuta. Por exemplo, o verbo mettre, aí você vai escutar. Je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Escuta de novo, coloca só a terceira, coloca tipo assim, só o que você tá na dúvida, por exemplo, entendeu? Então isso, gente, não adianta se vitimizar. A Jana fala coisas. Você viu como é que ela fala com a gente? Gente, oi, tá aqui pra você, não tem desculpa. A Cristina tá falando aqui, o forvo é bem legal para pronúncia também. Forvo é outro, eu não coloquei aqui, ó. Forvo, você coloca a palavra, ele te dá o significado, te dá vários tipos de pronúncia. Lá, então nós temos forvo, nós temos TTS Reader, que eu acho que o forvo é até mais fácil, não é? Nós temos o conjugador, nós temos a coisa que você pode criar frases, tá? Isso era outra coisa que eu ia falar para vocês também. Por exemplo, ó, cara, você pode criar frases dentro do reversor. Entendeu? Aí coloca lá, eu quero colocar meu casaco. Sabe frase simples? Se você estiver começando agora, é legal, né, fazer essas frases simples. É muito importante também frases simples. Sabe, tipo, frases do seu dia a dia? O que eu faço? Faz o seu diário, por exemplo, de ações cotidianas que você faz e faça frases com isso. Eu escovo os meus dentes. Sabe? É muito legal. E aí se você for totalmente iniciante e estiver estudando sozinho, você pode usar o reversor para isso. E o reversor você também pode escutar. Então você coloca, eu quero colocar meu casaco. Tudo bem, não tem nada demais você traduzir, entendeu? É importante isso. Aí ele vai te dar a frase.
sei lá, je veux mettre mon manteau. Aí você coloca lá no negócio, no ícone para ouvir. Tá, escuta, entendeu? É muito legal. Uma outra coisa super legal também é você. Ah, lá, eu vou pegar essa dica aqui da Helena, tá? A Helena é uma das colaboradoras, uma dos anjos de um dos laboratórios de conversação FCM. Helena dizendo: Youglish pega a palavra dentro de vídeos, ou seja, você pega a pessoa mesmo falando sem ser robotizado. Exatamente. Mas não pode ser algo grande, tem que ser uma expressão ou uma coisa assim, tipo, no máximo 2, 3 palavras, tá? Quanto menor for a sua procura no Youglish, gente, olha lá, Youglish, tá escrito aqui, ó, You de You e Glish. Se alguém puder escrever aqui no Instagram, né? E aqui no Facebook, quem tá vendo ao vivo ou no YouTube, tá vendo a minha tela aqui, ó, Youglish. É também uma ferramenta. Essa ferramenta, você escreve o que você quer, por exemplo, eles colocam o casaco. Se você colocar eles colocam o casaco, vai ser mais difícil de você encontrar tantos nativos falando, eles colocam o casaco. Il met le manteau. Mas se você colocar só o il met, tipo, sabe, quando você escreve, você digita il met, você escreve como você encontrou, deixa eu ver os nativos falando em vários contextos, eles colocam, ou enfim, il met é o verbo mettre na terceira pessoa do plural, do presente, do indicativo, beleza, coloca lá. Cara, você vai achar 1 milhão de coisas, assim, ó, vai ter 100 mil vídeos. E aí o Youglish vai te levar exatamente para o lugar onde aquele nativo, não importa se é qualquer francófono, falou aquilo numa conferência, num vídeo de série, assim, tudo que é aberto, claro que está no YouTube. Gente, é muito legal, tá? Aí dá para viajar. Ali dá para viajar mesmo. A Lu Japa tá perguntando, no app do Reversor também dá para criar essas frases? Sim, sim. Dá, Japa. Ó, aí eu chamando ela de Japa já. Ah lá, esse exemplo que eu coloquei aqui, você coloca do lado esquerdo português, né? Você escolhe português, eu quero colocar meu casaco, e do lado esquerdo, desculpa, do lado direito, você escolhe a língua francesa, que é a que você quer traduzir, e aí você vai dar uma olhadinha. E aí, quanto menor for a sua frase aqui do lado esquerdo, na sua língua materna, que você está criando, por exemplo, é mais fácil, você vai achar mais frases de exemplo, tá? Então é muito interessante isso, porque essas que você tá vendo aqui embaixo, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, essas aqui, ó, são frases que ele colocou, mas não são exatamente eu quero colocar o meu casaco. Ele achou eu quero, depois eu quero colocar, olha lá, je veux, je te mets, eu coloco em você. Então ele vai te dar não necessariamente toda essa frase que você quis, eu quero colocar o meu casaco, mas ele vai te dar, o reversor vai te dar eu quero, je veux, em várias frases, vários contextos. Ele vai colocar o meu manteau em outros contextos, ele vai dar uma misturada aqui. E é bem legal, porque você vai aprender várias frases. Ai, gente, desculpa, saí aqui, ó. Tá, deixa eu só voltar aqui. Beleza, voltei. Lindo. Entendeu? Olha, uma ideia bem legal. Essa ideia é mágica. Eu adoro essa ideia. E eu quero falar disso numa live, que é escrever o seu diário, como a Liz está falando, né, Liz? A Liz também é a nossa aluna, né, Liz? Escrever o seu diário em francês. Entendeu? Não precisa ser exatamente tudo que você está fazendo, mas algumas frases do seu dia. Então, isso é muito legal, isso é importantíssimo, principalmente para quem está aprendendo sozinho e que, nossa, o que eu faço, né? Qual que é o material que eu uso? Que aula que eu vou acessar? Nanana. Isso aqui é um ótimo começo. Para quem está começando, isso aqui é fantástico, porque vai te movimentar, vai fazer te movimentar, tá? Que legal, deixa eu ver aqui se alguém colocou aqui. O Reversor ajudou muito quando eu estive na França. Queríamos um prato e nunca tinha visto aquela palavra. O Reversor me disse que era tripa de porco, me ajudou a não comer esse prato. Ai, com certeza, olha que legal. Ajuda, porque pode ser que você procurasse no Google Tradutor e ele não ia te dar tantos contextos, por isso que eu gosto do Reversor, tá? Eu gosto muito dele. Tá, anotaram então? Youglish não estava anotado, beleza? Quem tá vendo aqui, o pessoal também. Youglish, Reversor. Rafa, ça va? Isso, o app, então se chama... Gente, o Youglish não é um app, ele é um site. Se eu não estou enganada, não é app, né? Me ajuda aqui, me corrige, por favor, se estiver errado, tá? Isso, então pronto. Youglish, que não estava marcado.
O Forvo também não estava marcado, por isso que eu falo, quem assiste ao vivo ganha muito, porque quando a gente está falando ao vivo, a pessoa que vê gravado dá umas puladas de tipo final, não tá? Agora quem assiste ao vivo, por isso que eu falo, potencializa os resultados, porque essa troca que a gente faz, eu tô falando um negócio que não tá anotado aqui, só quem tá ao vivo que tá vendo, né? Ou quem tá vendo gravado, mas que parou o tempo para assistir os 40 minutos da aula, né? Então tá. Youglish é um site. Pronto, eu só queria essa informação. Youglish é um site, não é aplicativo, não é app, tá bom? O Forvo. O Forvo é aplicativo ou é site? Eu conheço como site, mas se for aplicativo, me fala aqui, por favor. Tá bom? Eliane, bonjour, estou acompanhando de Paris. Bisous, Eliane, soyez la bienvenue. Tá, perfeito. Então anotamos tudo bonitinho. Cara, acabou a aula, mano. Vocês entendem que é aquilo que são os verbos? Eu acho que acabou. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Ah, tá, eu tenho. Tá. Eu já falei isso em outras aulas, mas eu vou falar de novo aqui. Jana, e em quais tempos eu tenho que dar 80% da minha atenção, como você falou na aula T de tempos verbais? Então vamos só lembrar. Esses 17 amigos que eu acabei de te falar, você vai pegar esses 17 caras e o seu esforço, o 80% do seu esforço, quando você quiser brincar com eles, que você sabe que você vai usar. Você vai falar com o nativo, você vai usar esses caras aqui. É certeza que você vai usar. Em 5 minutos de conversa, você usa pelo menos uns 3, tá? Em que tempos? Os tempos mais usados, então a ação realmente que acontece no tempo, no modo indicativo, é o que mais usa, tá? Presente, passé composé e imparfait. Présent, passé composé e imparfait. São esses 3 tempos verbais do modo indicativo que você tem que estar toda a sua atenção. Jana, você já falou disso aí? Já falei na aula T deste circuito que foi da semana passada, não me lembro qual que é o número na aula T, letra T, tempos verbais, eu falei sobre isso. Se você não assistiu essa aula, eu te convido realmente a pegar 40 minutos da sua aula e assistir tudo. Não assiste só o que você está vendo na tela, escuta, coloca o fone e escuta o que eu tenho para te dizer, porque no meio do caminho aparece muita coisa que, insights aqui na minha mente, parece embaixo um santo, e eu falo coisas que não estão na tela. Então assista a aula por inteiro, para você economizar na sua vida, economizar tempo. E não deixa de ser um atalho isso que eu estou ensinando para você, tá bom? Não deixa de ser um atalho. Pronto. Jana, agora vamos concluir. Esses 3 tempos verbais, esses 17 verbos, o que mais? O que mais é a vida que vai te dar. São as leituras, são as séries que você vai ver, é o negócio que você vai fazer. Vai chegando, tá? Mas saiba que para falar com o nativo, você, ou nas suas aulas de conversação, quem faz parte dos laboratórios de conversação UFCM, por exemplo, pode perceber que a todo momento você tem que estar com esses carinhas, eles vão aparecer. Pá! Quero, querer, queria. Então eu falei para vocês que os tempos principais é dentro do modo indicativo, né, em 80% do momento da conversa, modo indicativo, présent, passé, composé, imparfait. Expliquei tudo porque na aula T. Perfeito. Aí, os outros tempos e modos verbais, você vai também estudar. É óbvio que você vai estudar. Quem é aluno do FCM, do FCM Interaction, dos programas FCM internos, dos fechados, você tem isso, vocês sabem, você tem aula de futuro próximo, você tem aula de futuro, você tem aula de... o futuro próximo não é do presente, né? Você tem aula de condicional, você tem aula de imperativo, você tem... Por quê? Porque você tem que saber como que usa, e usa, mas o foco mesmo, 80% da sua atenção, esses caras, eles têm que estar bonitinho para você, porque isso te dá mais confiança, tá? Isso com certeza vai te dar mais confiança, d'accord? Tentei assistir a Candice Renoir, ainda não dá para entender, mas um dia eu chego lá. Ah, tá, mas vai chegar, coloque isso como uma meta, d'accord? Bom, beleza, olha, pessoal da Bélgica, pessoal da... Nossa, tem muita gente aqui. Grazi, você tá aí? Grazi, sua linda, nova anjo que tá chegando também no Francisco Mademoiselle, os novos anjos chegando para abrilhantar os grupos de conversação, os laboratórios. Bom, gente, então vamos lá. A gente vai terminar a aula, acabou. Acabou a aula, olha só que legal. De aula mesmo, acho que foi uns 30 minutos. Acho que nem isso, menos de 30 minutos, tá?
Tá travando. Aqui, ó, Instagram é um caceta. Pra não falar outra coisa, é um caceta do planeta. Esse Instagram aqui, é um saco. Aqui no Facebook fica perfeito. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A aula gravada está no YouTube daqui a algumas horas, d'accord? Je vous fais plein de bisous. Não deixem de se inscrever na convenção, principalmente quem não é aluno do FCM. A convenção vai acontecer dia 8, domingo, dia 8 de novembro, d'accord? Nem me fale, Denise. A Denise aqui, ó. Vou sentir falta do circuito. Eu também. Depois a gente tem que inventar outras coisas, né, gente? Um beijo para vocês. Até amanhã às 11 horas na nossa aula. Que aula que é amanhã, gente? A aula W. Olha só, o W. Vamos falar, sabe o quê? É um vocabulário de weekend. É um vocabulário de lazer. E eu vou precisar de vocês muito, porque são vocês que vão me dar o vocabulário amanhã. Olha que loucura. Preciso de você amanhã. Bisous. À demain.